no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 11, para a gente poder ganhar tempo. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém, aleluia. Podem se assentar em seus lugares, queridos irmãos. Meus amados irmãos, quando nós lemos o livro de Ezequiel, e quando nós prestamos atenção na mensagem desse livro, nós vamos perceber que este livro, ele nos mostra um dos piores tempos que o povo judeu já viveu em toda a sua história. Um dos piores tempos. Por que eles estavam vivendo tempos tão difíceis, tempos de humilhação, de escravidão, de solidão, de dor? Ainda lendo a palavra, nós percebemos que a única razão que levou aquele povo a viver esse tempo de dor, solidão e de angústia é porque eles haviam se afastado do Senhor. Com o passar do tempo, eles foram saindo da presença de Deus, foram se contaminando com os deuses falsos dos pagãos, foram perdendo a comunhão com o Senhor. E por mais que Deus levantou profetas para exortá-los, para reconduzi-los ao verdadeiro caminho, ainda assim permaneceram rebeldes, com o coração endurecido, até que chegou um ponto que Deus teve que tratá-los de uma maneira diferente. E a maneira que o Senhor usou para tratar o seu povo que tinha saído da presença dele, foi enviando um exército de inimigos vizinhos que moravam por ali aos arredores, e foram levantados pelo próprio Deus. E esses inimigos vieram e fizeram guerra contra Israel. E como eles estavam em pecado, em rebelião, eles não tinham mais força, porque o pecado tira a nossa força. O pecado nos torna fracos. Nos tornamos fracos quando nos rendemos diante do pecado. E os inimigos chegaram de surpresa, fizeram guerra, eles foram vencidos e agora foram levados cativos pelas nações. Se tornaram escravos. Aquele povo que antes era um povo tão forte, tão abençoado, agora eram escravos
que trabalhavam arduamente de graça, para que os seus próprios inimigos prosperassem. E lá estavam eles no cativeiro. E nesse tempo de cativeiro, nesse tempo de sofrimento, de humilhação, de pobreza, de perdas, havia 3 provérbios que eles andavam dizendo. E nessa noite eu quero falar sobre estes 3 provérbios. Como diz aqui o texto: eis que dizem, é o que eles diziam. Em primeiro lugar, eles diziam: os nossos ossos se secaram. Queridos irmãos, quando alguém diz, ou quando algumas pessoas dizem, nossos ossos se secaram, na verdade estão dizendo, nós não temos mais vida, nós não temos mais força, nós não temos mais motivação, nossos ossos se secaram. Nós sabemos que ossos secos é um sinal nítido e claro de uma morte irreversível. Pois era isso que eles diziam: nós morremos, perdemos a vida, perdemos a razão de viver, nossos ossos se secaram. Mas ainda havia um segundo provérbio, que também era horrível. Além de dizerem que seus ossos tinham secado, eles ainda diziam: acabou a nossa esperança, acabou a nossa esperança. Queridos irmãos, o que é o ser humano sem a esperança? Quem somos nós? Quem seremos nós se não tivermos mais esperança? O que nos leva a crermos em dias melhores é a esperança que renasce lá no nosso coração. E eles diziam: acabou a nossa esperança, não temos mais esperança de voltarmos para a nossa terra, não temos mais esperança de voltarmos para o nosso Deus, não temos mais esperança de recuperarmos nossas casas, nossas famílias, nossas propriedades, seremos escravos para sempre, para sempre, acabou a nossa esperança. Mas ainda havia um terceiro provérbio que eles também andavam dizendo, e o terceiro provérbio era esse: estamos de todo exterminados, estamos completamente acabados, destruídos. O que eles estavam dizendo era isso: não temos mais nenhuma chance, estamos de todo, quer dizer, completamente, sem nenhuma chance, fomos destruídos e ficaremos destruídos para sempre. Queridos irmãos, e era isso que eles diziam. Ao conversarem uns com os outros, diziam: não temos mais esperança. Aí outro dizia: é verdade, nossos ossos se secaram, é verdade, estamos perdidos, Deus não nos ama mais, morremos, acabou a nação de Israel, acabou o povo de Deus, já era o povo de Deus, aquele povo forte, já não é mais forte, já não vale mais nada, acabou. Mas irmãos, ainda lendo a Bíblia, este mesmo livro, e prestando mais atenção ainda, aí nós descobrimos uma outra verdade, que é maior do que todas essas que já foram mencionadas. Lendo este livro, nós descobrimos que estas coisas, ou estes provérbios, era o que eles diziam, mas não era o que Deus pensava, e não era o que Deus queria. Deus, ao vê-los na escravidão, no pecado, Deus os amava, e dentro do coração do Pai havia um coração que batia forte, e Deus, ao vê-los no opróbrio do pecado, Deus dizia consigo mesmo: eu amo meu povo, eu não desisti do meu povo, a minha misericórdia não tem fim, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para trazer o meu povo de volta para a minha presença. E o Senhor dizia: eu não desisti,
Eu tenho um plano. Eu tenho um plano para que eles voltem para mim. Os provérbios não eram os pensamentos de Deus, eram os pensamentos dos homens e até, talvez até do próprio diabo. Mas Deus precisava fazê-los compreender que Ele os queria de volta, que Ele poderia perdoar os seus pecados. E Deus então pensou: como eu vou fazer? Irmãos, sempre quando Deus quer revelar uma verdade do seu coração, Ele faz um milagre, Ele faz algo sobrenatural, Ele se manifesta de alguma forma diferente, mas a verdade é que Deus, Ele não guarda no seu coração o segredo que Ele quer trazer para o nosso coração, e Ele sabe como fazer isso. Então o Senhor fez algo sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Ezequiel em uma visão. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta de Deus, um homem sensível para ouvir a voz de Deus. E Deus então leva Ezequiel. Quando Ezequiel abre os seus olhos, ele percebe que Deus o levou em um lugar que ele nunca imaginava que iria. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel em um vale seco. E quando Ezequiel começou a olhar aquele vale, aquele lugar solitário, vazio, macabro, Ezequiel observou que aquele lugar estava cheio de ossos secos, ossos humanos, espalhados por todos os lugares. Lá estava pedaço de pé, pedaço de mão, de costela, cabeça, caveira, estava tudo espalhado. E quando Ezequiel começou a olhar aqueles ossos secos, ele não entendia, mas no meio da sua incompreensão, ele ouviu uma voz forte e poderosa que chegou até os seus ouvidos. Era a voz do Senhor, e o Senhor dizia: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Irmãos, Ezequiel escuta uma pergunta que não tem lógica diante da lógica humana. Nós, seres humanos, sabemos que ossos secos não podem reviver, porque somos humanos. Mas quem fazia tal pergunta não era um homem, não era nenhum anjo, nenhum demônio. Quem fazia a pergunta era o Deus que pode transformar o impossível em possível, o Senhor. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel, diante de uma pergunta tão grande, não se intimida e olha para um Deus maior do que toda a lógica do seu coração. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo. Então Deus dá uma ordem para Ezequiel, dizendo: filho do homem, eu quero que você agora comece a profetizar vida sobre a morte. Profetiza a vida sobre estes ossos. Ezequiel começa a obedecer e dizer: ossos secos, o meu Deus mandou eu profetizar a vida sobre vocês. Ossos secos, vocês não vão continuar aí secos. Deus vai revivê-los, Deus vai trazer vida, Deus vai restaurar. E ele começou a andar, a marchar e dizendo: osso seco, a vida vai chegar, você vai viver, você vai viver, você vai ser restaurado. E Ezequiel foi profetizando, e na medida que ele profetizava, a glória de Deus veio e encheu aquele lugar. E agora os ossos tremiam, como que dizendo: a vida é maior do que a morte. E Ezequiel então começou a ver o que Deus fazia. Aqueles ossos espalhados começaram a ser conduzidos pelo próprio Deus. Lá estava aquele pedacinho de dedo, sem unha, sem pele,
sem nervo. De repente aquele pedacinho de dedo veio andando, e pronto, achou a sua mão, encaixou no lugar certo. E quando Ezequiel olhou, os outros chegaram, e agora tinha uma mão formada. E Ezequiel olhava para aquela mão, e essa mão sendo levada pelo Espírito de Deus, andando no meio de tantos ossos secos, acha o seu braço, encaixa, agora tem um braço formado. E esse braço sendo levado pelo Senhor encontra o seu corpo. E assim foi acontecendo sucessivamente, cada osso encaixando no lugar certo, como se fosse um grande quebra-cabeça de ossos humanos. E quando Ezequiel olhou, todos os ossos já estavam em seus devidos lugares. Todos já estavam em seus devidos lugares. E Ezequiel olhava com aqueles olhos arregalados. E quando Ezequiel prestou mais atenção, ele viu que a carne começou a renascer. Os nervos, os tendões, os músculos, os cabelos, a face. E quando Ezequiel olhou, Deus estava transformando ossos secos em homens fortes. E agora estava diante dele um imenso exército, um exército enorme de homens fortes, prontos para lutar, prontos para vencer a guerra, homens que Deus levantou, ossos secos que foram transformados em homens fortes. E Ezequiel orou mais uma vez dizendo: venha, ó Espírito de Deus, venha dos quatro cantos da terra e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. E veio o sopro de Deus, e quando Ezequiel olhou, o Espírito estava sobre aqueles homens. Deus havia trazido vida. Mas Ezequiel ainda não tinha entendido. Que visão é esta, meu Deus? O que o Senhor quer falar comigo, me fazendo ver tudo isso? Aí o Senhor chama Ezequiel e diz: vem cá, Ezequiel, agora você vai entender a visão. Quando eu dou uma visão, eu trago também alguma revelação. Visão sem revelação não tem muito sentido, não é isso, irmãos? Deus agora começa a explicar. Ezequiel, esses ossos que você viu, esses ossos secos espalhados, esses ossos sem vida, sem forma, todos estes ossos secos que você viu, Ezequiel, cada osso desse representa os meus filhos que me abandonaram, os meus soldados que um dia carregaram a minha bandeira, aqueles que algum dia falaram sobre o meu nome, que andaram comigo, que estiveram na minha presença, que me adoraram e que me amaram. Mas no decorrer da jornada, caíram pelo pecado, caíram pela rebelião, caíram porque se prostituíram com falsos deuses, caíram porque não ouviram a minha voz, caíram porque saíram da minha presença, e porque caíram, morreram, e agora estão como ossos secos. E eles andam dizendo que os seus ossos se secaram. Eles sabem que estão secos, que estão mortos. Eles andam dizendo que acabou a esperança. Eles andam dizendo que estão completamente acabados. Mas isso não é verdade, Ezequiel. E agora Deus rasga o seu coração para um profeta e começa a dizer: Ezequiel, assim como você viu o meu espírito levantando estes ossos, devolvendo a pele, devolvendo a carne, devolvendo a vida, assim também eu farei com os meus filhos que estão lá na sepultura do pecado, presos pelo pecado. Eu irei aonde eles estão, eu os levantarei, eu lhes darei vida, eu lhes darei unção, eu perdoarei todos os seus pecados. Eles voltarão e serão soldados fortes e vencedores. Vai lá e entrega essa mensagem, Ezequiel.
Queridos irmãos, Deus não tinha desistido. Deus nunca desiste. Quando eu vejo esse texto, eu penso no que está acontecendo hoje, em nossos dias. O que nós mais vemos hoje em nossos dias é isso: pessoas que um dia carregaram a bandeira de Jesus, irmãos que um dia foram batizados com o Espírito Santo, irmãos que um dia foram pregadores, irmãos que um dia foram diáconos, irmãos que um dia foram cantores, levitas, mas com o passar dos dias, durante a guerra, durante a jornada, muitos então foram feridos pelo pecado, e não conseguiram sobreviver, e caíram, e agora estão tombados à beira do caminho, e muitos foram deixados para trás, esquecidos, e por isso estão vivendo os seus piores momentos. Por isso, os 3 provérbios do tempo de Ezequiel se repetem hoje em nossos dias. Pode ser que você que está aqui seja alguém assim, que um dia foi forte, um dia foi amigo de Jesus, um dia foi um vencedor. Você tem uma história linda para contar sobre a sua conversão, sobre o que Deus já fez na sua vida. Seus músculos eram fortes, mas no decorrer da luta, no decorrer da batalha, você foi vencido pelo pecado, você caiu. Pode ser que você está agora prostrado dentro da sepultura do pecado, e pode ser que você anda dizendo exatamente esses 3 provérbios. Pode ser que você é essa pessoa que anda dizendo assim: meus ossos se secaram, eu não posso mais voltar para a igreja. Quando você diz assim: eu quero voltar para Deus, mas eu não tenho mais força, eu já tentei, não consegui. Você está dizendo: meus ossos se secaram. E parece que as pessoas não entendem isso, você não consegue explicar também. Quando você diz assim: olha, eu oro, eu tento voltar, eu tento ficar firme, eu procuro dobrar o meu joelho, mas eu não ouço a voz de Deus mais, meu coração está empedrecido, duro, eu não consigo mais, eu não consigo recuperar mais a minha comunhão. Você está dizendo: meus ossos se secaram. Pode ser que você lá no silêncio do seu coração, em seus pensamentos ocultos, você esteja dizendo também: acabou a minha esperança, eu não tenho mais esperança nenhuma de voltar a ser aquele crente de antes, acabou a minha esperança, Deus não se importa mais comigo, eu não posso mais voltar para a igreja, para mim não tem mais nenhuma esperança, estou acabado. Pode ser que você esteja dizendo o 3º provérbio também: estou destruído, acabado, tudo acabou para mim. E se você veio para cá hoje, carregando estes pensamentos, talvez até você disse: eu vou lá porque alguém me convidou, mas eu sei que para mim não tem mais jeito. É com você mesmo que Deus quer falar hoje. Ele tem algo muito importante para te falar. A primeira coisa que eu queria que você soubesse, que estes pensamentos não são os pensamentos do coração de Deus. E eu queria que você soubesse também que Deus tem um plano para o seu bem e não para o seu mal, um plano para te devolver a vida e não para te mandar para o inferno. Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano, e esse plano dele vai acontecer hoje. Vai começar acontecendo hoje. Agora, para você entender esta verdade espiritual, eu quero ilustrar muito bem, para você não esquecer. E nessa ilustração, eu quero apresentar o diabo como um pedreiro que constrói sepultura. Pensa no diabo como um pedreiro que constrói sepultura. Assim, quando o diabo vê um crente que desvia, que peca, ele vai lá
e constrói uma sepultura para prender ele. Então eu quero que você entenda como que isso aconteça. Olha só, o crente caiu, pecou. Para construir essa sepultura, o primeiro tijolo que o diabo usa é exatamente esse dos provérbios, lá daquele tempo de Ezequiel. O diabo diz assim para você, ó: seus ossos se secaram, você não tem mais vida, para você não tem mais jeito, Deus não ouve mais a sua oração. Ele está construindo então a parede da sepultura. Seus ossos se secaram, você morreu, você está acabado, está tudo perdido. Ele está erguendo o murinho dele, tudo está perdido, você não tem mais vida. Não adianta orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa buscar a face de Deus. Você secou, você morreu, Deus não te conhece mais. E ele vai erguendo essa parede que muitas vezes você tentou derrubar, mas não conseguiu. E para fazer a sepultura bem feita, ele tem que erguer uma outra parede. E o segundo argumento, o segundo tijolo que ele usa, então ele diz para você: a sua esperança acabou. Para você não tem mais esperança não. Pode tirar seu cavalo da chuva, não tem mais esperança nenhuma para você. Acabou a sua esperança, acabou, não há mais esperança para você. Não leia a Bíblia, não vá na igreja, não clame pelo nome de Jesus, acabou a sua esperança. E ele vai erguendo essa parede mentirosa, essa parede da sepultura, essa parede que prende tanta gente, essa parede diabólica, maligna. E para fechar essa sepultura bem fechada, aí ele vem com a terceira mentira: tudo acabou, tudo está acabado, tudo acabou. Ele vai colocando tijolinho por tijolinho, tudo acabou, tudo acabado, tudo perdido, você destruiu tudo, você destruiu sua família, destruiu sua fé, destruiu tudo, destruiu sua esperança, tudo acabou. Ele então vai fechando a paredinha dele, tudo acabou, tudo está acabado, tudo está acabado, tudo. Irmãos, quanta gente não está ali dentro dessa sepultura? Alguns, por alguns dias apenas, mas já estão lá. Outros, por meses, e ainda outros, por anos e mais anos, dentro dessa sepultura. Essa sepultura tão fria, tão vazia, tão solitária. E muitos estão sentindo saudade de Jesus. Muitos lá dentro estão dizendo: meu Deus, aqui não é o meu lugar, eu quero sair daqui, eu sinto saudade do meu Deus, da minha igreja, daquele tempo em que Deus estava comigo. Mas então fala: eu vou me levantar, e tenta levantar, mas não consegue, porque as pernas não ajudam, e não tem força, e você pensa: se alguém pudesse me ajudar, e você não consegue quebrar esta parede de mentira, essa sepultura que te prende, escura, vazia, solitária, e você diz: meus ossos se secaram, acabou a minha esperança, estou exterminado. Pode ser que você está dentro de uma sepultura como essa. Eu não sei por quanto tempo, mas muitos aqui vieram dentro de uma sepultura assim. Mas você não veio aqui por acaso. Mesmo que você tentou sair e não conseguiu, eu quero te mostrar o que Deus vai fazer hoje. E eu quero te mostrar lendo a própria palavra, porque a palavra de Deus é viva. Olha só o que o Senhor está dizendo. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas
e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele fará o que você não pode fazer. Ele está dizendo: o meu braço é poderoso, é mais forte do que a sepultura. E o Senhor está dizendo: eis que eu abrirei esta sepultura, eu jogarei essa sepultura por terra, eu derrubarei as paredes da mentira e do engano. Eu irei aonde você está, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te colocarei de pé, eu te devolverei tudo que o diabo roubou: a unção, a fé, o amor, o temor, a santidade, o brilho, a alegria, a força. Eu te devolverei a vida. É isso que o Senhor está dizendo. Eu abrirei a sepultura e eu farei você sair dela. Olha só, Deus está dizendo aqui: povo meu. Deus está chamando os ossos secos de povo dele. O Senhor está chamando aqueles judeus que se desviaram dele e se corromperam no pecado. Ele está dizendo: povo meu, eu abrirei a sepultura. Talvez as pessoas olhando para você dizem: você é um desviado, você é um traidor, você é um Judas Iscariotes, você é um falso testemunho. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te falar: filho meu, povo meu, eu abrirei a parede da sepultura, eu te darei vida, eu te libertarei do poder do pecado. Vamos olhar com mais calma o texto. Que coisas maravilhosas que Deus fala aqui. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O Senhor está dizendo: eu vou trazer vocês de volta para casa. A casa deles não era o cativeiro, a casa deles era em Israel. E eles sentiam saudade de casa e não sabiam como voltar, porque estavam lá amarrados pelos inimigos, oprimidos. O Senhor está dizendo: eu abrirei a sepultura e eu trarei vocês de volta para casa. Querido irmão, o Senhor está dizendo para você hoje: eu vou trazer você de volta para casa. Eu vou trazer você de volta para a sua igreja. Eu vou trazer você de volta para o meu amor. Eu vou trazer você de volta para a minha presença. Você vai voltar para casa. Eu é que vou te buscar. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Mais uma vez Deus se mostra amoroso e diz: povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis. Irmãos, vamos parar aqui e pensar nisso. O Senhor está dizendo: eu porei em vós o meu espírito. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Você voltará a ser o templo do Espírito Santo. Eu voltarei a habitar em você. Como você viu o Senhor erguendo aqueles ossos secos, e finalmente o Espírito de Deus vindo sobre eles. É isso que Deus vai fazer com você. Eu porei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo voltará a morar em você. Você se tornará por mais uma vez o templo de Deus, a casa de Deus, e você será o embaixador do céu. Porei em vós o meu Espírito. Mas olha só, um acréscimo. Aí Deus diz assim: e vivereis. E você vai viver.
O diabo falou para você que você morreu, que você vai para o inferno, que você é um caso perdido, que você já está morto, que você é um morto ambulante, mas o Espírito Santo está dizendo: não, você vai viver, eu sou a vida, eu te darei a vida, você viverá, você viverá. Eu profetizo vida sobre a sua vida, e eu digo que a vida é maior do que a morte, você viverá. Quantas verdades! Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Eu vou trazer vocês de volta para casa. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Irmãos, hoje, Deus está fazendo 2 milagres aqui. Ele está dizendo, Ele está falando, Ele está quebrando as paredes do seu coração e penetrando lá no fundo da sua alma com a sua palavra viva e poderosa. Ele está falando, mas Ele está também fazendo. Está tocando no seu coração. Esse coração duro, de pedra, está sendo tocado, está sendo abalado, está sendo impactado pelo Espírito de Deus. Irmãos, para terminar essa palavra, eu quero terminar contando uma das histórias mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida. Uma história tremenda. Eu acredito que essa história ilustra o que está sendo falado hoje e vai servir também para você não esquecer o que Deus falou nesse 10 de dezembro de 2006. A história começa assim. Havia uma moça, e essa moça morava com a sua mãe. Essa moça tinha todo o carinho, toda a proteção. Era uma mãe amorosa que se preocupava com a filha, que protegia, queria saber onde ela estava indo, o que ela estava fazendo. Mas mesmo com toda aquela cobertura, com todo aquele amor de mãe, começou a nascer no coração dessa moça um pensamento maligno. Ela começou a pensar assim: o que adianta eu estar aqui nessa casa se eu não tenho a minha liberdade? Não posso fazer o que eu quero, não sou livre. E esse pensamento foi crescendo, foi se avolumando, foi criando raízes profundas, até que chegou um ponto que essa moça disse: eu vou fugir de casa, eu quero a minha liberdade. E ela então desprezou todo o amor verdadeiro e sincero que a sua mãe dedicava para ela. E ela fugiu, foi para um lugar distante. E agora livre, ela podia fazer o que queria, podia passar a noite toda na rua, podia beber, namorar, usar drogas, praticar sexo livre, tudo ela podia, porque ninguém mais mandava, ninguém mais vigiava. E ela entrou de cara e tudo no mundão, fez todos os pecados, tudo que ela sentiu, desejou, sonhou, planejou, fez tudo. Mas aí, depois de ter feito tudo, ela percebeu que estava tão triste, tão solitária, tão vazia, e que os prazeres não são tão bons assim como se pensa, eles acabam, duram apenas por alguns momentos e vão embora. E essa moça começou a se sentir uma pessoa imunda, suja, não sujeira física, mas ela sentia a sua alma contaminada agora pelo pecado. Começou a sentir que ela era uma pessoa horrível, imoral. E aí veio os 3 antigos provérbios. Ela pensou: meus ossos se secaram, acabou minha vida, não tenho mais vida, não tenho mais vida nenhuma, tudo acabou para mim. Não tenho mais nenhuma esperança, não posso mais voltar para casa, minha mãe nunca vai me receber. Se ela souber o que eu fiz, ela não me recebe nunca mais. E ela então concluiu
estou acabada. Aquela sepultura, então, prendeu ela com seus braços de mentira, de engano. E presa na sepultura da mentira, do engano, então ela disse: se é assim, para que continuar vivendo? Eu vou morrer, vou acabar com a minha vida. E onde ela morava havia um local que tinha um abismo enorme. E ela disse: eu vou me lançar nesse abismo, morro e pronto. E ela planejou a sua morte, o dia, o horário. E agora ela estava sozinha, diante do abismo. E ela começou a caminhar agora, a passos largos, dizendo: eu vou morrer, eu vou me suicidar, porque tudo acabou para mim, tudo acabou. Mas quando ela estava bem perto, ela foi surpreendida pela lembrança. Ela começou a se lembrar da sua casa, da sua mãe, do amor verdadeiro. E a lembrança trouxe uma saudade. A lembrança é assim, irmãos, ela vem e às vezes ela traz em suas asas a saudade. E ela começou a pensar: meu Deus, que saudade da minha mãe. Ah, se eu pudesse voltar, mas não posso, tudo acabou. E aí ela disse: mas espera lá, antes de morrer, eu quero ver a minha mãe pela última vez. E aí ela fez um plano. Ela disse: eu vou de noite, vou bem baixinho, não vou fazer nenhum barulho, com a pontinha dos meus pés, vou olhar pelo buraquinho da fechadura. Eu sei que a minha mãe sempre fica sentada ali naquela poltrona da sala. Eu vou olhar o rosto da minha mãe e depois eu vou embora, ela nem vai saber, e aí eu morro. E ela fez isso. Ela foi andando, se escondendo das pessoas, caminhando pelo escuro da noite, foi andando, passando pelas esquinas, foi andando, finalmente chegou até a sua casa. Tudo estava em silêncio, havia uma luzinha acesa, e ela foi com a pontinha do pé, sem fazer barulho, e olhou pelo buraquinho da fechadura, tentando achar, tentando ver o rosto da mãe. Finalmente, ela pôde contemplar o rosto da sua mãe. E quando ela viu, o seu coração estremeceu. Ela sentiu aquela dor profunda. Ela disse: ah, minha mãe, se eu soubesse que é possível voltar, se eu soubesse que existe perdão para mim, eu voltaria agora. Mas para mim, tudo está perdido, porque meus ossos se secaram, acabou minha esperança, estou destruída. Ainda presa pela sepultura da mentira, ela disse: não, eu não vou chegar, agora eu vou voltar e vou morrer. E foi andando pelos mesmos caminhos, andando, até que finalmente chegou diante da morte, e disse: agora é o momento da morte, agora ninguém mais me impede de morrer. E ela disse: eu vou me lançar ao encontro da morte, porque tudo está perdido. E ela foi correndo, mas quando ela chegou mais perto, mais uma vez, ela foi surpreendida pela lembrança, pela recordação. Mais uma vez ela pensou na sua mãe, no seu lar, na sua casa, no amor verdadeiro, naqueles momentos de carinho, aquele amor que ela não pôde encontrar no mundo, lá entre os homens, aquele amor de mãe. E ela não conseguia morrer, então ela disse: não, eu vou voltar só mais uma vez, mas agora eu vou voltar porque eu quero olhar com mais tempo, e essa vai ser mesmo a última vez. E ela foi andando pelos mesmos caminhos, se escondendo, andando pela escuridão da noite, andando, caminhando. Mais uma vez ela chegou até a sua casa, já era muito tarde, e ela chegou: agora sim eu vou olhar mais de perto, será que ela ainda está lá? Mas, irmãos, havia uma coisa, um detalhe que ela não sabia: aquela porta não estava trancada com chave, estava apenas encostada.
Mas como era altas horas da noite, ela deduziu que a porta estava trancada com chave. E ela disse: vai ser agora que eu vou olhar minha mãe pela última vez. E ela chegou, e pensando que a porta estava fechada, ela lançou a mão contra aquela porta com força, e quando ela encostou na porta, a porta abriu, e ela então caiu pelo chão. E a sua mãe, que estava ali assentada, vendo a sua filha, se levantou e correu até a sua filha, ergueu a sua filha, abraçou e já em lágrimas começou a dizer: minha filha, eu sempre esperei que você fosse voltar, eu nunca desisti de esperar o seu retorno. Minha filha, eu te amei, eu te amo, eu te amarei para sempre, eu te amarei para sempre. E aquela moça, irmãos, ela foi recebida com aquele amor tão forte. Essa moça, ela foi surpreendida por duas verdades. A primeira verdade, ela foi surpreendida por uma porta que estava aberta. Depois a sua mãe se levantou e falou para ela: filha, eu quero falar para você uma coisa, eu queria que você soubesse. Desde o dia que você saiu de casa, nunca mais eu tranquei esta porta com chave, nunca mais essa porta esteve trancada, ela esteve aberta dioturnamente, de manhã, à tarde, à noite, pelas madrugadas, ela nunca se fechou, desde o dia que você saiu. Ela foi surpreendida por uma porta que nunca esteve fechada. Em segundo lugar, ela também foi surpreendida por um amor que não tinha acabado, um amor que prevalecia, um amor que não morria, um amor que se renovava a cada manhã, a cada instante, a cada momento. Minha filha, eu sempre te amei. Irmãos, que história linda! E como que esta história combina com a história da palavra de Deus? A palavra de Deus nos mostra uma história semelhante a esta. A palavra de Deus nos fala que Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, e Ele cuida de nós, e Ele nos ama. E nós temos estado na igreja, onde é a casa dele, e ele tem cuidado de nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanta bondade, com tanta fidelidade. E às vezes nós, como aquela moça, pensamos assim: eu não sou livre, não posso fazer isso, nem aquilo, nem aquilo. Talvez você, como aquela moça, saiu, disse: Deus, eu vou sair de férias, agora eu vou fazer o que eu quero, vou obedecer meus desejos. Você saiu que nem ela, e quebrou a cara lá no mundo, se sujou com o pecado. Só que aí você caiu dentro da arapuca do diabo, dentro da armadilha, você caiu dentro da sepultura. E você está preso agora nessa sepultura. E você tenta sair, não consegue, não acha um jeito, e você pensa o que fazer. E o diabo diz: acabou, para você não tem mais esperança, seus ossos se secaram, você está perdido. Mas olha só o que Jesus falou na palavra dele. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. E eu queria que vocês soubessem nessa noite que esta porta está aberta. Eu queria que vocês soubessem que esta porta, ela está selada, ela está marcada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta porta está aberta, e não existe homem, não existe demônio, não existe nada, não existe ninguém que possa fechar essa porta. Deus ama você e vai continuar te amando. E você veio aqui para sair da sepultura. A sepultura não é o seu lugar. Deus nunca te fez para viver na sepultura. Você não é osso seco sem vida. Você não é um caso perdido.
Você é um soldado de Jesus, ferido. Você é um soldado ferido, mas Deus tem o remédio para curar a sua ferida. O sangue do Senhor Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Esse milagre já está acontecendo agora. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu sei que Deus está tratando com você. Eu sei que você está sendo surpreendido pela presença do Senhor. Eu sei que você está sentindo aquela alegria que você sentia no começo. Eu sei que o Senhor está abrindo os seus olhos para que você contemple o amor dele por você. Eu sei que você também não quer continuar na sepultura. A sepultura não é o seu lugar. Deus não te fez para viver numa sepultura. O Senhor fez você para viver com Ele, com vida. E o Espírito do Senhor está dizendo nessa noite: eu vou abrir a sua sepultura. Eu vou abrir a sua sepultura. Nessa noite o Espírito do Senhor está visitando o seu coração. E o Senhor está trazendo agora até você a lembrança, como trouxe para aquela moça, a lembrança do Senhor Jesus, a lembrança do amor verdadeiro do Senhor, a lembrança daquele tempo em que você andava com o Senhor. Você não encontrou amor verdadeiro em nenhum lugar deste mundo. E esta lembrança, ela está trazendo também saudade. O que você sente aí agora é saudade. Saudade de Jesus. Saudade daquele tempo. Saudade do seu Deus. Saudade do Espírito Santo. Saudade. 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 E se a porta está aberta, isso quer dizer que você pode sair da sepultura. A porta é Jesus. Você pode voltar para Ele correndo nessa noite. Você não precisa morrer, porque a porta está aberta. Você pode correr com todas as suas forças, porque Jesus está de braços abertos nessa noite, para te receber, te perdoar. E nós vamos estar orando agora por você que quer passar por essa porta. Você que quer voltar, fazer uma nova aliança com Deus. Nós vamos orar, e a sepultura vai ser destruída agora, aqui na frente. Quando você chegar aqui na frente, a sepultura vai ser destruída. Deus vai te devolver tudo que o diabo roubou. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que tem saudade, que quer voltar, que quer fazer um novo compromisso. Fica de pé onde você estiver, nós vamos orar pela sua vida. Se coloca de pé agora, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus. Você que foi tocado pelo Espírito de Deus e quer voltar, quer fazer uma nova aliança, nós vamos orar pela sua vida agora. Eu queria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente agora. A sepultura vai ser quebrada agora. Agora. Não é amanhã não. É agora. Eu quero que você venha aqui na frente. Você que sente o seu coração ardendo de saudade. Você que sente o seu coração ardendo, dizendo: Jesus, eu quero voltar. Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, Jesus. Eu quero que você venha aqui na frente agora. Eu sei que tem muitos que precisam chegar aqui. A sepultura não é o seu lugar. Eu quero que você venha aqui agora. Por favor, toda a igreja de pé. E se você trouxe o seu convidado, o seu amigo, traga ele aqui com você.
Ele não pode voltar para casa do jeito que ele veio. Ele vai voltar para casa liberto. Ele vai voltar para casa restaurado. Ele vai voltar para casa cheio do Espírito de Deus. Ele vai voltar para casa com um coração novo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui agora. Você que quer voltar ao seu primeiro amor. Você que quer dizer: Jesus, eu quero voltar a ser aquele soldado forte que eu era, aquele soldado fiel, obediente, que andava no temor do Senhor. Eu quero, Jesus. Se você quer, venha do jeito que você está. Não se importe com a sepultura, não se importe com os argumentos, porque Jesus é mais poderoso do que a sepultura. Ele é mais poderoso. Ele quebra a parede da mentira. Ele tira você da sepultura. Ele te levanta. Ele te restaura. Ele te dá um novo coração. Eu sei que há mais pessoas que precisam vir. Você está sentindo saudade. Saudade de Jesus. Sabe por que você sente saudade de Jesus? É porque você ama Jesus. É porque Jesus é importante para você. É porque Ele é o maior tesouro que você já teve na sua vida. Você nunca teve um tesouro mais valioso como Ele. É porque Ele é precioso. Então eu quero que você saia, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu vejo pessoas aqui convencidas do pecado. Eu vejo pessoas aqui em lágrimas. Eu vejo pessoas aqui que estão vindo porque Jesus chamou. A porta está aberta. A porta está aberta. Que todos saibam, que todos creiam nisto. A porta nunca esteve fechada. A porta está aberta. Você pode voltar. Pode voltar. A esperança. Aleluia, que hino maravilhoso, é para você. Enquanto nós cantamos esse hino, eu quero que você saia do seu lugar. Eu sei que há mais pessoas, falta você. Marcado pela dor, ainda aqui na terra. Glórias a Deus, temos mais jovens chegando ainda. Estamos esperando você. E no chão abandonado, a porta está aberta. O seu tronco a porta está aberta. Venha ao Espírito de Deus. Venha dos quatro cantos da terra e assopra. Assopra sobre esta igreja, ó Espírito de Deus. Assopra para que haja vida. E no chão abandonado, aleluia, o seu tronco morrer. A esperança. Nós estamos esperando você, meu irmão. Saia da sepultura e venha para Jesus. Brotará como plantas novas, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas. Você que está aqui na frente, converse com Jesus. Abre o seu coração para Ele. Diga para Ele que você sente saudade. Você é dele. Clame com toda a força do seu coração. Os seus frutos. Aleluia. E viverá. Não cessarão. Agora é o momento do milagre. A sepultura vai ser quebrada agora. Ergue a sua mão junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o seu braço é mais forte, é mais poderoso
do que a sepultura que me prendia. Eu compreendi hoje que existe uma porta aberta. Eu posso sair, eu posso retornar, posso voltar para casa. Essa porta é Jesus. Jesus, perdoa meu pecado, perdoa a minha rebelião, perdoa a minha iniquidade, perdoa. Fala comigo, meu irmão, minha irmã. Jesus, me perdoa. Fala bem forte: Jesus, me perdoa pelo meu pecado. Muda as expressões dos meus lábios. Não direi mais. Diga comigo: não direi mais. Meus ossos se secaram. Mas direi: Jesus me reviveu. Jesus me reviveu. Não direi mais. Acabou a minha esperança. Mas direi: Jesus é a minha esperança. Diga comigo: Jesus é a minha esperança. Não direi mais. Diga: não direi mais. Não direi mais. Estou acabado. Estou acabado. Mas direi: Jesus me deu vida. Jesus me deu vida. Jesus me deu vida. Grite bem alto: Jesus me deu vida. Jesus me deu vida. E pela fé eu recebo o perdão, a cura, a libertação. Pela fé eu estou liberto, em nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus. Agora, como Ezequiel, eu quero profetizar vida sobre estes irmãos que estão aqui. Como Ezequiel, eu quero agora dizer: ossos secos, o Senhor está lhes devolvendo a vida. Pela fé, eu declaro que as paredes da sepultura estão quebradas, estão destruídas pelo braço forte do Senhor. Receba, receba, receba agora uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Venha, venha, ó Espírito de Deus, e encha, encha, enche esta igreja, enche o seu povo com o seu poder. Receba uma porção dobrada do Espírito de Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Porque roubado foi, não poderá se comparar. Continue aqui na frente ainda. Não volte para o seu lugar. Fique aqui. Tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me enquanto eu azeite minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Amém. Aleluia. Nós agora vamos ainda ter um momento maravilhoso. Eu queria que todos vocês agora ficassem de frente para a igreja. Os irmãos continuam aí com os braços como corrente de amor, protegendo e cercando esses irmãos. Eu quero agora que a igreja estenda a mão na direção desses irmãos que estão reconciliando com Jesus. Toda a igreja. Igreja, diga junto comigo: nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Nós os recebemos Nós os recebemos
com o amor de Jesus. Com o amor de Jesus. A porta dessa igreja A Porta dessa igreja sempre esteve aberta sempre esteve aberta para recebê-los, para recebê-los. porque essa igreja é a casa de Deus. A casa de Deus. Mas digam também, mas nós pedimos perdão, Mas nós pedimos perdão. porque só agora Porque só agora. nos lembramos de procurá-los. Lembramos de procurar. Pedimos perdão Pedimos perdão pela falta de amor, pela falta de amor, pela indiferença, pela indiferença, pelo esquecimento. pelo esquecimento. Nós pedimos perdão Nós pedimos perdão em nome de Jesus. em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E agora, irmãos, nós vamos ter o melhor momento da cruzada. Jesus não desistiu de você, o melhor de todos. Os irmãos, continuam aí, com essa corrente de amor aí. Sabe o que vai acontecer agora, irmãos? Olha que coisa incrível. Quando aquela moça voltou para casa, a mãe correu e abraçou. Esses irmãos que estão voltando para casa, eles vão receber um abraço de Jesus agora. Jesus vai vir aqui abraçar esses irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, vocês creem que Jesus vai abraçar eles? Vai. Sabe como? Quem aqui tem Jesus no coração? Levanta a mão. Através de você. Então nós vamos pedir agora, você que está contagiado por este amor verdadeiro. Os irmãos continuam aí com a corrente de amor, viu? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui e abrace esse irmão. Você pode fazer isso? Abraça. Ele vai sentir o abraço de Jesus agora. Quem pode fazer isso? Trazer Jesus aqui para esses irmãos aqui. Você pode trazer Jesus para eles aqui para dar um abraço? Dá um abraço. Um abraço bem forte. Diz: meu irmão, eu te amo. Minha irmã, eu te amo. Seja bem-vinda. De volta para casa. Dá um abraço bem forte. Bem forte. E ele vai sentir o abraço de Jesus através de você.